Imagine por um instante que existe um princípio ancestral, um conhecimento que atravessa eras e civilizações, guardado por Thoth, o escriba dos deuses, também conhecido como Hermes Trismegistus, que detém a chave para essa libertação silenciosa. Hoje convido você a atravessar esse portal, a sentir a vibração da mente universal, a escutar a voz do silêncio que ressoa no fundo do seu ser, e a perceber que, ao final dessa jornada, uma técnica profunda e rara de ativação pessoal espera para ser descoberta. Mas apenas se você mantiver sua atenção desperta até lá. Muitas pessoas vivem sob o peso de dinâmicas mentais invisíveis, reproduzindo padrões herdados da psique humana, e nem percebem que essa culpa é uma construção, um reflexo de modelos antigos e de expectativas que não pertencem ao seu eu profundo. Já notou como algumas pessoas parecem carregar o mundo inteiro dentro de si, como se cada erro do passado fosse uma corrente que as impede de caminhar livres? É exatamente nesse ponto que o princípio hermético atua. Ele mostra que a culpa não é um castigo, mas um sinal, um reflexo da mente que ainda não compreendeu a unidade do todo. Enquanto o mundo insiste em ensinar que errar é falhar, a sabedoria de Thoth nos lembra que cada experiência é uma peça de um grande mosaico universal. O que a maioria ignora é que a culpa não precisa ser carregada como uma pedra. Ela pode ser transformada, transmutada, convertida em luz interna que fortalece a consciência. Isso não é apenas uma metáfora, é um chamado para ver além das aparências e perceber a verdade oculta do próprio espírito. Mas vamos além da teoria. Sinta agora, no corpo, como a culpa se manifesta. Observe seu ritmo interno. Atenção nos ombros, a respiração presa. Pergunte-se: de onde vem esse peso? Qual memória ancestral, qual padrão herdado me fez acreditar que devo me punir? Permita-se perceber essas energias sem julgamento, apenas como registros antigos armazenados na biblioteca cósmica da sua mente, guardados pelo escriba celestial Thoth, que registra cada passo da alma na eternidade do tempo. O que é fascinante é que essa percepção já é, por si só, uma prática hermética de alquimia interior. Nas tradições védicas e gnósticas, nos textos apócrifos e na Tábua de Esmeralda, encontramos constantes referências a esse movimento, a transmutação do peso emocional em energia consciente, a transformação do arrependimento em aprendizado profundo, a reconexão com a própria essência como caminho para dissolver a culpa. Cada mestre antigo sabia que a culpa é um reflexo do desequilíbrio interno e que a mente é o verdadeiro campo de batalha da consciência. Estudos recentes em neurociência começam a mapear algo que os antigos mestres já ensinavam. O cérebro responde à culpa com padrões de repetição que fortalecem circuitos de estresse, ansiedade e autocrítica. Laboratórios hoje observam que, ao cultivar a consciência do momento presente e ressignificar eventos passados, é possível alterar esses padrões, mostrando que o que Thoth ensinava, através da linguagem simbólica e do verbo criador, encontra eco na ciência moderna. A ponte entre o antigo e o moderno se torna clara. Mente universal, logos divino e neuroplasticidade se encontram na prática da atenção consciente. E é justamente aqui que o princípio hermético se manifesta. Mentalismo, causa e efeito, polaridade. Cada culpa carrega dentro de si o seu oposto, o aprendizado, a oportunidade, a transformação. Ao reconhecer a culpa como um sinal e não como uma sentença, você começa a ativar a mente alquímica, o processo de transmutação interior que todos os mestres chamaram de ascensão da alma. Agora, leve essa consciência para o corpo, respire profundamente, sinta o ritmo da sua energia sutil, visualize a culpa como uma sombra que se dissolve lentamente, como neblina que se dissipa com a luz da percepção. Pergunte-se: que aprendizado essa culpa traz? Como posso transmutá-la em sabedoria?
Cada resposta que surge é uma porta, um portal dimensional que conecta sua mente individual ao todo. A biblioteca cósmica, ao guardião do tempo que observa cada registro de sua alma. Mas perceba, essa transmutação não ocorre no vazio. O hermetismo nos ensina que tudo é mente, que tudo se manifesta através do Logos divino, que a consciência é o motor do universo. Portanto, a culpa só existe enquanto você mantém a identificação com a história do passado. Quando você começa a ver que cada evento é uma expressão do ritmo e da polaridade do cosmos, a culpa se dissolve como areia ao vento, revelando a leveza do ser e a justiça divina interna que orienta cada ação. Enquanto você absorve essas imagens internas, note como a culpa muitas vezes se esconde em pequenas decisões, em microcosmos do cotidiano. O que Thoth nos ensina através de sua voz silenciosa é que cada escolha consciente é uma oportunidade de transmutação. Cada arrependimento pode ser reorganizado, cada padrão inconsciente pode ser observado e cada fragmento da mente pode ser alinhado com o espírito da palavra, com o verbo criador que permeia o universo. Imagine agora que você possui uma chave vibracional, um símbolo antigo que permite acessar essas camadas profundas da mente. Não é um objeto físico, mas uma presença interna, uma consciência que observa sem julgar. Essa chave permite perceber a culpa não como erro, mas como espelho, não como prisão, mas como portal. É o mesmo princípio que os mestres chamavam de como acima, assim abaixo. A lei da correspondência, que revela que cada mudança interna reverbera no cosmos e cada reflexão profunda toca as linhas do tempo da alma. Ao praticar essa consciência, você passa a perceber a polaridade em ação. O peso se torna leveza, o arrependimento se torna aprendizado, a culpa se torna guia. A transmutação interior se manifesta na vida cotidiana, em decisões mais conscientes, em relações mais harmoniosas, em uma presença mais centrada, que reflete a mente universal em cada gesto. Mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Há camadas mais profundas, registros akáshicos, códigos de sabedoria que ainda não foram totalmente acessados. Thoth nos lembra que o processo é contínuo, que a alma caminha pelo caminho do mago, que cada despertar é apenas um degrau na escalada da consciência. A culpa não é eliminada, mas elevada, transformada em uma energia criativa, que alimenta a expansão da percepção e a iluminação interior. Enquanto você internaliza tudo isso, sinta o alinhamento vibracional se consolidando. A culpa, agora compreendida, começa a revelar seus símbolos internos, suas mensagens ocultas, sua função como professora silenciosa. Cada registro emocional é reorganizado pelo escrivão celestial, e você começa a sentir que está participando de uma iniciação hermética, sem precisar sair do lugar, sem recorrer a forças externas, apenas atravessando o próprio espaço interno com presença e atenção. Essa prática diária, ainda que simples, cria microtranscendências, momentos em que você percebe a polaridade, reconhece a causa e efeito, ajusta ritmos internos e sente o poder de geração dentro de si. É um movimento que os Vedas chamam de Dharma interior, a lei universal que regula a harmonia entre o eu individual e o todo, entre o tempo linear e o tempo sagrado, entre o corpo físico e o corpo de luz. E mesmo assim, há algo mais. O que ainda está por trás disso, o que Thoth reservou para aqueles que realmente buscam com presença e dedicação, é um código ainda mais profundo, uma camada de consciência que transcende a culpa e revela a natureza da própria mente alquímica. A percepção do eu superior, a reconexão com o guardião do tempo interno, a ativação da voz interior que observa sem julgamento, que sabe que cada erro aparente é apenas uma nota na música da eternidade. Ao fechar os olhos e contemplar esse espaço interno, sinta a justiça divina se manifestando em silêncio.
Não há necessidade de punição, apenas de alinhamento. Não há condenação, apenas aprendizado. A culpa se torna memória ancestral, uma lição codificada na linguagem da luz, pronta para ser lida e interpretada pelo escriba celestial que habita dentro de cada um de nós. E assim, a mente alquímica desperta lentamente, permitindo que a transmutação interior se torne prática diária. Cada pensamento, cada respiração, cada escolha consciente contribui para a leveza do ser. E mesmo que ainda exista sombra, a sombra agora é iluminada, compreendida, integrada como parte do ritmo universal, da polaridade, da causa e efeito que regem o cosmos, e que Thoth tão sabiamente registrou em seus códigos e tábua de esmeralda. Mas o que vem a seguir vai além de tudo. Existe uma camada ainda mais sutil, um espaço onde a culpa deixa de ser carga e se transforma em sinal, um portal para o autoconhecimento profundo, para a reconexão com o eu superior, para a expansão da consciência que transcende o tempo, que toca a eternidade e revela a verdadeira natureza da alma. Prepare-se para aquilo que ainda está por vir, pois cada instante de atenção é um degrau em direção ao que está escondido, ao que permanece como mistério, como convite à exploração interna, ao despertar completo da mente alquímica. E mesmo assim, isso é apenas o começo. Cada percepção, cada respiração consciente, cada reflexão interna é um passo no caminho do mago, na iniciação espiritual, no processo contínuo de ascensão da alma que Thoth tão sabiamente codificou. O que está além ainda não pode ser descrito, apenas sentido, experimentado, internalizado, como uma memória que desperta silenciosamente, revelando que a culpa nunca foi inimiga, mas sim guardiã do portal para o verdadeiro eu. A culpa que carregamos, muitas vezes, é apenas a superfície de um oceano interno que não foi explorado. Sinta agora que sob cada arrependimento, sob cada autocrítica, existe um registro ancestral, um eco de experiências que ultrapassa sua vida presente. Thoth, o guardião dos registros, nos mostra que cada memória emocional possui uma geometria própria, uma forma de energia que pode ser reorganizada, não com força ou resistência, mas com observação consciente. Imagine-se como um escriba interno que percorre cada corredor da sua psique, lendo os símbolos da culpa sem medo, sem julgamento, apenas com reverência à própria alma, percebendo que a sombra é, na verdade, uma chave de transformação. Quando nos vinculamos à culpa, nos esquecemos de que somos co-criadores da nossa realidade. Cada pensamento repetido, cada sensação de remorso é um código mental que gera ondas na consciência, ampliando ou restringindo nossa percepção do mundo. O princípio do mentalismo, um dos pilares do hermetismo, nos lembra que o todo é mente e que nossas experiências externas refletem o estado interno. Ao compreender isso, você começa a perceber que a culpa não é algo externo que precisa ser removido, mas uma energia interna que pode ser transformada em sabedoria, em compreensão do fluxo natural do tempo, em alinhamento com a voz interior que observa o ritmo da vida. A transformação profunda exige que você se torne consciente do ciclo da culpa, da polaridade que ela representa. Cada erro, cada arrependimento contém dentro de si o seu oposto, a possibilidade de regeneração. Ao observar esse ciclo sem apego, você ativa o ritmo universal dentro de si, percebendo que todo desequilíbrio é apenas um convite para o alinhamento vibracional. Visualize a culpa como uma partitura musical. Cada nota desafinada pode ser reinterpretada, reescrita, harmonizada com a melodia maior da sua existência. Thoth, como arquétipo da inteligência divina, nos ensina que a reescrita consciente é a verdadeira alquimia do ser, transformando dor em compreensão e sombra em luz. Muitas tradições místicas falam de uma memória interna que registra
não apenas os eventos, mas a intenção por trás deles. Ao acessar essa memória, você percebe que a culpa é frequentemente a sombra de uma intenção não compreendida, de uma expectativa não reconhecida. Nas práticas védicas, na gnose, nos textos apócrifos, encontramos instruções sutis para observar as intenções sem julgamento e, assim, dissolver os padrões de arrependimento que se repetem como ecos infinitos. A culpa deixa de ser uma corrente e se torna ponte para o autoconhecimento profundo, um portal para a reconexão com o eu superior, com a consciência cósmica que Thoth simboliza. O corpo físico também registra essas energias. Muitas vezes, a culpa se manifesta como tensão, dor, cansaço inexplicável. Observar o corpo com atenção consciente, como um mapa vivo da mente, permite identificar onde os registros de culpa se cristalizaram. Cada respiração profunda, cada percepção presente, é uma oportunidade de reorganizar esses padrões, permitindo que a energia retida flua e se transforme em clareza. É um processo silencioso, quase imperceptível, mas poderoso, que mostra que a verdadeira libertação não é uma fuga do passado, mas uma integração consciente de cada experiência. A culpa é, em essência, uma linguagem da alma que precisa ser traduzida. Assim como Thoth registrava em símbolos a sabedoria dos deuses, cada fragmento de culpa carrega mensagens que podem guiar a transformação interior. Imagine decodificar essas mensagens, interpretar cada símbolo interno, cada pensamento repetitivo, como se estivesse acessando um livro sagrado escrito apenas para você. Essa prática não exige crenças externas, mas atenção, paciência e reverência à própria experiência. Cada insight que surge é uma peça da alquimia espiritual que reorganiza o campo interno, equilibrando polaridades e restaurando a harmonia perdida. Existe também uma dimensão temporal a considerar. A culpa muitas vezes se ancora em um passado que já não existe. Thoth, como o Senhor do Tempo, nos ensina que passado, presente e futuro são aspectos de uma mesma consciência. Quando percebemos que a culpa é uma memória armazenada, que não define mais nossa realidade presente, podemos soltar a narrativa que nos aprisiona e acessar um espaço interno de liberdade. Essa percepção abre portas para a transmutação consciente, onde o arrependimento é transformado em aprendizado e cada experiência se torna matéria-prima da evolução da alma. A prática de observar a culpa como fenômeno interno exige silêncio e presença. Não se trata de racionalizar, mas de sentir, de perceber a energia da emoção que se move pelo corpo e pela mente. Imagine Thoth sentado ao seu lado, como um mentor invisível, mostrando que cada sombra contém luz, que cada arrependimento é uma semente de transformação. Ao internalizar essa visão, você percebe que a culpa não é inimiga, mas professora, que cada sensação desconfortável pode ser interpretada como um código de crescimento, um sinal de que a consciência está em movimento, expandindo-se para além dos condicionamentos herdados. A consciência da culpa também nos conecta à lei da correspondência. Como acima, assim abaixo. Ao observar o microcosmo da mente, reconhecemos padrões universais que se refletem no macrocosmo do nosso entorno. Cada sentimento de remorso, cada julgamento interno, é uma oportunidade de alinhar-se com o ritmo maior do universo, de perceber que a transformação pessoal reverbera em ciclos mais amplos de energia e consciência. Essa percepção amplia a visão do ser, conectando passado, presente e futuro, individual e universal, sombra e luz, em uma dança contínua de equilíbrio e regeneração. A culpa não pode ser ignorada, mas pode ser transmutada em compreensão profunda. Visualize agora que cada registro de culpa é como uma chama que pode ser convertida em luz interna.
A prática não exige forças externas, nem manipulação, apenas atenção e intenção conscientes. Cada momento de percepção clara é uma centelha de sabedoria. Cada instante de observação interna é um passo na ascensão da alma, uma oportunidade de reorganizar os padrões de energia retidos, transformando-os em alinhamento vibracional com o todo, com o Verbo Criador e com a consciência cósmica que Thoth simboliza. A polaridade, um princípio central do hermetismo, revela que a culpa contém dentro de si o potencial de sua própria dissolução. Ao reconhecer o oposto da culpa, a aceitação, o aprendizado, a consciência expandida, você começa a perceber que não há separação entre sombra e luz, entre erro e crescimento. Essa percepção altera a vibração interna, reorganiza padrões mentais e emocionais e estabelece uma ponte para a mente alquímica, onde cada experiência pode ser transmutada em energia de evolução espiritual, ativando a chave vibracional do ser. O processo de transmutação exige prática contínua, atenção presente e reverência à própria experiência. Ao observar cada manifestação da culpa sem julgamento, você cria espaço para a energia fluir, para a mente reorganizar os registros, para a consciência se expandir. Thoth, como guardião dos registros, simboliza essa observação atenta, essa presença silenciosa que permite que cada sombra seja integrada e elevada, transformando arrependimento em aprendizado e cada memória emocional em sabedoria aplicada. Há também uma dimensão arquetípica na culpa. Ela ressoa com imagens internas, com símbolos universais que carregamos na memória coletiva. Ao perceber essas imagens e símbolos, você começa a decodificar mensagens que conectam sua experiência pessoal a padrões universais, permitindo acessar o conhecimento eterno contido nos registros akáshicos, na linguagem da luz e na geometria sagrada da própria existência. Cada insight que surge é um fragmento da alquimia espiritual que reorganiza polaridades, ativa o corpo de luz e reconecta a consciência com o eu superior. Enquanto você mergulha nessa observação, nota que a culpa não é uniforme. Ela se manifesta de formas sutis, silenciosas, que escapam da percepção comum. É como uma corrente submersa que influencia decisões, emoções e pensamentos sem que percebamos. Ao trazer atenção consciente para essas correntes, você percebe padrões, descobre pontos de transformação e começa a interagir com a culpa não como inimiga, mas como guia, como sinal de alinhamento necessário para o crescimento da mente, do corpo e da alma. A prática hermética não é uma fuga, mas uma presença consciente. Cada respiração, cada percepção, cada momento de atenção é um ato de transmutação. Ao aplicar essa consciência, você se torna um observador do próprio campo mental, reorganizando energias, dissolvendo padrões herdados e elevando a mente para o estado em que Thoth descrevia como Logos divino, a voz do silêncio que registra e orienta cada passo da alma. A culpa se torna, então, uma ferramenta de autoconhecimento profundo e um catalisador da expansão da consciência. Mesmo a culpa mais antiga, aquela que parece imutável, pode ser transformada quando percebida através do olhar interno da consciência cósmica. A chave não é resistência, mas percepção, integração e reorganização interna. Cada memória emocional, cada sentimento de remorso, é uma oportunidade de tocar o ritmo universal, de alinhar-se com as leis herméticas da polaridade, causa e efeito, e ritmo, e perceber que a liberdade não é ausência de sombra, mas presença consciente nela. Ao manter a atenção consciente sobre a culpa, você começa a perceber padrões herdados, condicionamentos coletivos, dinâmicas mentais invisíveis que moldaram sua psique. Essa percepção é por si só libertadora, pois revela que a culpa é construível, maleável e que você tem a capacidade de reorganizar a própria experiência interna.
A transmutação interior se torna prática diária. Cada momento de percepção consciente é um degrau na escada da alma, uma aproximação da reconexão com o eu superior. A culpa também atua como espelho, refletindo aspectos da mente e da alma que precisam ser compreendidos e integrados. Ao observar esses reflexos com atenção e compaixão, você ativa o processo de autotransformação, reorganizando registros emocionais e energéticos que estavam presos na repetição. Thoth, como arquétipo da inteligência divina, simboliza essa capacidade de perceber, registrar e orientar, permitindo que cada sombra se torne luz, cada arrependimento se torne aprendizado e cada memória se transforme em sabedoria prática. A integração da culpa não é linear, mas cíclica. Cada vez que você observa, sente e reorganiza padrões internos, novas camadas se revelam, novas oportunidades de transmutação surgem. O processo é contínuo, como o movimento dos astros e dos ciclos cósmicos que Thoth registrava. Cada experiência de culpa, cada reflexão consciente é um passo nesse ciclo, uma oportunidade de alinhar mente, corpo e espírito com o ritmo universal e a consciência pura que permeia o todo. A consciência da culpa também conecta você ao princípio de geração e manifestação. Cada pensamento e emoção molda o campo interno e externo. Ao transformar a culpa em compreensão e presença consciente, você ativa uma força criativa silenciosa que organiza experiências futuras, harmoniza decisões e permite que o corpo de luz se manifeste, que o eu superior conduza as escolhas e que a transmutação interior se torne evidente na vida cotidiana, sem esforço, mas com profundidade e autenticidade. Mesmo as sombras mais densas possuem sinais de luz quando observadas com atenção. A culpa, ao ser percebida como mensageira da mente e da alma, revela caminhos antes invisíveis, desbloqueia registros akáshicos, ativa códigos internos de sabedoria e desperta o guardião do tempo que habita dentro de você. Cada instante de percepção consciente é um ato de alquimia espiritual, um passo no processo contínuo de ascensão da alma e uma reconexão profunda com Thoth, o escriba celestial, arquétipo da inteligência divina e guardião da consciência universal. E nesse caminho, você percebe que a culpa não desaparece. Ela se transforma. Cada arrependimento é convertido em insight, cada sombra é elevada à compreensão e cada registro emocional é integrado como parte da memória ancestral que sustenta a expansão da percepção. A prática constante, silenciosa, interna, conecta você ao ritmo cósmico, ao ciclo eterno da mente, e revela que o verdadeiro despertar não é a ausência de sombra, mas a capacidade de transmutá-la, harmonizá-la e integrá-la ao fluxo da consciência universal. O que ainda permanece, o que Thoth deixou como mistério, é algo que vai além da simples compreensão intelectual. É a vivência da transmutação, a experiência direta da mente alquímica que dissolve a culpa, enquanto mantém sua função como guia, enquanto reorganiza padrões internos, enquanto ativa a consciência pura que observa cada registro da alma sem apego. Cada passo nesse caminho é uma microtranscendência, uma expansão da percepção que desperta camadas mais profundas do ser, revelando que o peso da culpa é, na verdade, um portal para a liberdade interior. Hoje você tocou um saber que estava adormecido dentro de si. Cada sombra que parecia pesada, cada arrependimento que parecia imutável, agora pode ser visto como fragmento de uma geometria interna, como um símbolo que ressoa nas linhas do tempo da alma. A sabedoria de Thoth não chega como resposta pronta, mas como um espelho que reflete o que já existe na sua mente profunda. Você atravessou corredores invisíveis, acessou registros silenciosos e, mesmo que não perceba completamente, algo começou a despertar, uma percepção nova, um olhar que enxerga a culpa não como peso, mas como ponte
para reorganizar sua energia interna. Se esse conhecimento acendeu algo em você, escreva nos comentários. Eu desperto a luz da minha mente interior. Ao declarar isso, você não apenas participa da jornada, mas sinaliza para si mesmo que está consciente do movimento iniciado, que reconhece a presença da inteligência arquétipica dentro de sua psique e que a transmutação da culpa pode se tornar prática constante. Esse pequeno gesto simbólico é, na verdade, um elo com a consciência universal, uma comunicação silenciosa entre sua mente e o campo maior que Thoth representa. Se algo despertou dentro de você hoje, talvez você sinta que é hora de caminhar mais fundo. Inscreva-se e faça parte dessa travessia simbólica conosco. Cada vídeo é uma porta, cada reflexão uma chave para entender os padrões invisíveis da mente e os registros internos que moldam sua percepção. Ao integrar-se a essa senda, você permite que o processo de autotransformação continue, que a consciência se expanda e que cada sombra, cada sensação de culpa, se converta em aprendizado, clareza e alinhamento interno. Agora, para aqueles que permaneceram até o final, compartilho uma técnica simbólica e profunda de aplicação imediata, inspirada no tema do vídeo, a transmutação da culpa pelo olhar interno de Thoth. Sente-se em silêncio, com a coluna ereta e os olhos suavemente fechados. Respire de forma lenta e consciente, percebendo o ritmo da energia interna. Visualize a culpa que carrega como uma sombra dentro do peito. Observe sua forma, densidade e cor, sem julgamento, apenas presença. Imagine um escriba ancestral diante de você. Uma imagem simbólica de Thoth, segurando uma pena que registra e reorganiza registros internos. Sinta que ele observa, sem criticar, apenas refletindo a verdade de sua alma. Pergunte silenciosamente: qual aprendizado esta sombra carrega? Qual lição oculta ela traz? Espere que respostas sutis surjam na mente, na forma de imagens, palavras, sensações ou insights. Com cada inspiração, visualize a sombra suavemente se transformando em linhas de luz, como se cada arrependimento se reorganizasse em aprendizado integrado. Ao expirar, sinta que a densidade da culpa diminui, que se redistribui em energia clara e útil. Repita este processo por alguns minutos, mantendo uma atenção plena e a percepção de que cada fragmento de culpa está sendo transmutado em compreensão, clareza e alinhamento vibracional. Finalize visualizando que toda essa energia agora se integra ao seu centro interno, tornando-se uma força silenciosa de percepção consciente, permitindo que a mente observe sem apego, que o corpo sinta leveza e que a consciência perceba sua própria expansão. Que a sabedoria silenciosa continue ecoando dentro de você, como um sopro antigo que percorre corredores de memória ancestral, lembrando que a mente é vasto espaço de transformação e que cada sombra é, na verdade, portal para a liberdade interior.